Você está em busca de como implementar a teste de integração numa aplicação MVC usando um banco de dados em memória? Então fica com a gente e curte esse vídeo. Fala pessoal, no primeiro vídeo da série eu mostrei algumas boas práticas de como implementar a teste de unidade. Se você não assistiu o primeiro vídeo, não deixe de assistir. E hoje a gente vai começar a falar sobre outro componente da arquitetura, né, que é os componentes de serviço. Eu vou mostrar como que eu implemento os testes para esse tipo de classe. No primeiro vídeo eu mostrei como implementar a classe para uma controladora, né, na arquitetura que a gente vem seguindo aí e eu venho mostrando no canal. E agora vamos mostrar como implementar os testes dessa classe de serviço. Essa classe de serviço tem uma particularidade, né, que é o uso de banco de dados, né, então eu teria que estar acessando o banco de dados, mas aí o que eu vou fazer é utilizar um recurso da versão mais nova do .NET, que são os bancos de dados em memória, né? Então esse banco de dados em memória ele não é igual ao banco de dados real, né? Então pode haver algumas diferenças, mas para as operações básicas ele vai funcionar e vai ajudar muito a gente a fazer os testes. Então vamos ver como é que fica essa implementação. Vamos lá. Então no primeiro vídeo a gente mostrou como implementar um teste para o projeto Biblioteca Web, né? Então mostrando aqui testes para as classes controladoras. No Biblioteca Web ele tem outras classes, né? Mappers, né? Mas como eu comentei, são classes muito simples, eu acabei não criando os testes, né? Não quer dizer que eu não devo criar, né? Então eu posso criar, posso investir esse tempo na criação do Mappers, principalmente se eu tenho Mappers mais complicados, né? Do que os que eu estou implementando. Mas hoje a gente vai mostrar aqui como criar classes de teste para os métodos do projeto Service. Esse projeto Service ele implementa sempre uma interface, né, que está disponibilizada lá no Core. Ele chama o contexto da aplicação, né, que vai representar aqui o meu banco de dados. Então veja que ele passa isso aqui como parâmetro e aí ele vai chamando os métodos inserir, editar, remover e fazer consulta, né? Veja que toda a implementação dessa classe ela está disponível aí no GitHub, que eu estou disponibilizando aí na descrição do vídeo. O que eu vou fazer agora é criar um método de teste para essa, na verdade, uma classe, né, e os métodos de teste para essa classe Service. Então, assim como eu fiz lá no primeiro vídeo, aqui eu vou criar teste de unidade. Então, ele vai abrir a estrutura do MS Test, né, lembrando que eu posso utilizar outros frameworks do .NET para a implementação de teste, né, mas o MS Test é o framework da Microsoft. E eu vou seguir aqui o mesmo padrão, né? Então ele vai criar um novo projeto de teste. Mais uma vez, eu sempre devo criar projetos separados, né? Visto que o código de teste ele não vai ser implantado junto com a aplicação, né? No servidor de produção. E aqui ele define já alguns padrões que eu não vou fazer as alterações. O código de cada método de teste eu vou dar falha, né? Para que na hora que eu não esquecer de implementar esse método, né? Então aqui eu vou criar um novo projeto. Então, o novo projeto Service Tests foi criado, né, e dentro desse Service Test ele está lá a classe AutoService. Então, se eu quiser criar testes para outras classes, é só ir lá fazer a mesma coisa que eu fiz lá em Auto, né, clicar com o botão direito e criar o teste, ele vai vir aqui para esse projeto que já está criado, né. Então, dentro de AutoService, veja que eu já posso executar essa classe, clicando com o botão direito, mandar executar testes. Então, às vezes dá algum problema na hora que eu vou fazer a primeira execução do teste, né? Então você pode vir na Solution e mandar recompilar toda a solução, né? Então, às vezes é alguma necessidade de instalação de pacote nos projetos novos que foram criados. Mas veja aqui que no Service Test, ele executou o Service Test, eu tenho todos os métodos aqui, né, com problemas, né? Então, como nenhum está implementado, né? Então, aí agora eu vou começar a fazer a implementação. Então essa implementação, magicamente aqui ela já apareceu aqui no código, né? Eu vou deixar aí o código mais uma vez na descrição do vídeo, né? No link do GitHub, né? Da implementação dessa classe. E aí agora eu vou ajustar aqui, importando aqui alguns componentes, né? Que estão aqui vinculados ao core. E aqui para explicar o funcionamento, né? Então aqui eu estou chamando o context e veja que eu tenho uma referência ao AutoService, mas não a implementação concreta, né? A interface de AutoService. E aí agora eu começo a fazer a implementação usando esse banco de dados em memória, né? Então aqui eu estou usando a classe DB Context Option Builder, né? Então tenho que fazer aqui a importação de alguns componentes, né? Usando o banco de dados em memória, né?
Então, esse banco de dados em memória, eu não tenho a biblioteca aqui instalada, né? Então, eu vou ter que instalar essa biblioteca do banco de dados em memória. Então, para isso, eu vou lá no gerenciador de pacotes, né? Do projeto Service Testing. Então, aqui eu coloquei Memory Entity, né? Então, ele aparece aqui o Microsoft Entity Framework. Eu vou instalar essa biblioteca, né, para que eu possa utilizar essa versão aqui desse banco de dados em memória. Então, aqui clicando no botão instalar. Então ele instala aqui o componente e aqui agora eu já tenho o banco de dados em memória instalado. Então, da mesma forma que se eu fosse usar um banco de dados MySQL, SQL Server, eu tenho que instalar as bibliotecas, né? O banco de dados em memória eu também tenho que instalar ele, né? Então aqui o que eu estou fazendo nesse banco de dados em memória, né? Então aqui eu estou chamando o biblioteca context, né? Agora passando o options, que foi configurado para que ele possa ser utilizado em memória. E aqui eu estou chamando dois comandos, né? Já que esse método aqui ele vai ser utilizado aqui para cada inicialização de teste. Veja que não é o initialize da classe, é a inicialização de cada teste, né? Então aqui é o arrange de cada método. Lembrando que os testes eles devem ser independentes, né? Então faz parte das boas práticas que eu vou estar executando em cada teste. Então aqui eu vou garantir que esse contexto ele não existe e aqui eu vou garantir que esse contexto ele está sendo criado e eu estou adicionando nesse contexto 3 autores, né? Então adiciono os autores e save changes e crio uma nova instância de autor serviço, né, para ser utilizado para cada teste, né? Então é o teste inicialize, isso aqui vai ser executado para cada teste. Então dentro do método inserir teste, né, então aqui eu vou fazer o acting e aqui eu vou fazer os asserts que vão estar verificando esse método, né? Então no agir eu estou chamando o método inserir, né? Então estou inserindo um novo autor, Graciliano Ramos. E aqui eu estou verificando primeiro que se ao obter todos eu retorno 4 itens, né? Então veja que lá no início eu tinha 3, agora eu tenho 4. Eu faço uma busca a esse autor 4, né? E aí eu verifico se o nome foi gravado corretamente e se a data foi gravada corretamente. Aqui eu tenho um exemplo do editar teste, né? Então aqui eu estou obtendo um autor que é o autor 3, né? Veja que eu não posso obter o autor 4, né? Porque esse 4 só foi inserido aqui. E os testes eles são independentes, né? Então só posso considerar o que foi feito aqui na inicialização do teste, né? Então os 3 que eu tenho aqui. Então aqui eu busco o autor com código igual a 3, eu altero esse autor para Paulo Coelho e altero a data de nascimento e mando editar esse autor. Depois eu obtenho esse autor novamente e verifico se os dados que eu alterei foram também alterados no banco de dados em memória. No método remover, eu removo um dos itens, né? Então, mais uma vez, aqui eu tenho um acting e depois, porque o arrange eu já fiz lá no teste inicialize, né? E depois eu tenho um asset verificando se agora, depois de eu remover, agora eu só tenho 2 itens, né, na minha lista do obter todos, e eu tento obter o item que eu removi e ele retorna nulo. Veja que apesar de eu ter vários assets, né, eu estou fazendo coisas que são bem relacionadas, né? Então verificações adicionais em relação sempre ao mesmo objetivo, né? No método obter todos, o que eu estou fazendo é verificando inicialmente se a lista que eu obtenho, né? Então na ação, se a lista que eu obtenho é uma lista com 3 itens, né? E depois eu começo a fazer os meus assets, né? Então no primeiro asset eu vou verificar se a lista é do tipo enumerable autor, verifico se é não nula, verifico se essa lista retorna 3, né? E também faço uma verificação se o primeiro item da lista é Machado de Assis. E faço outros métodos aí, né? Ordenando pelo nome, obtendo um objeto, obtendo pelo nome e obtendo alguns dados contendo o objeto, né? Então
Assim como a gente fez lá no primeiro teste, né? Então aqui eu posso executar. Então, ao executar aqui com o botão direito, eu vou mandar executar os testes. Então, veja que após a execução, né, então eu tenho 18 testes no total, né, sendo que 17 testes foram aprovados e eu tenho um teste que houve falha, né. Então, mesmo com a minha implementação fantástica de teste, né, então eu tive um problema em um dos testes. Vamos ver qual foi o caso de teste aqui que houve problema. Então, foi o caso de teste obter por nome. Então vamos dar uma olhada aqui o que é que aconteceu. Então aqui eu consigo ver qual foi o problema, né? Então ele estava esperando o valor 1 e retornou 3, né? Então olhando lá a implementação, né? Então o que é que ele está fazendo aqui? Ele está obtendo por nome ordenado, de forma descendente, is not null. Nessa obtenção por nome ordenado, ele busca todos os nomes que começam com Ian, IA, né? Então, e ele espera Ian Somerville, né? Se a gente olhar os nossos métodos de teste, né? Então aqui eu tenho Ian Somerville, só tenho um, né? Então, teoricamente, eu deveria ter só um autor aqui, iniciando com Ian, né? Então, o que é que aconteceu nesse método, né? Então aqui eu tenho eu estava esperando somente um, né, que é o lógico, né, mas o atual foi o 3. Então, será que há algum erro na implementação do autoservice obter nome ordenado descendente? Por que ele está retornando 3 ao invés de retornar 1, né? Então, eu estou com os dados ali, né, então não era para ter esse problema. Então, olhando lá no método, né, autoservice, então eu tenho aqui obter por nome autor descendente, né, então ele retorna de autor. E aqui onde nome inicia com nome. Veja que ele está passando, ó, tem um erro aqui, né? O parâmetro inicia com nome, né? Então aqui está o problema, né? Então ele está comparando o parâmetro iniciando com parâmetro. Na verdade, o que é que eu teria que ter aqui é autor.nome inicia com nome que eu estou passando como parâmetro, certo? Então depois dessa alteração, dessa correção aqui no meu método, que foi implementado, eu executo os testes e agora sim eu tenho 18 métodos no total e os 18 testes aprovados, né? Esse é o sonho de todo programador, né? Quando ele finaliza uma alteração, né? Quando ele faz uma mudança no código, né? Ter os seus testes todos aprovados. Veja que o tempo de execução dos testes é sempre muito rápido, né? Então eu tenho 127 milissegundos para os testes da controladora que a gente criou no primeiro vídeo e 2,1 segundos para os testes aí de serviço, né? Esse aqui é um tempo um pouco maior, né? Então é natural que esse teste aqui ele seja um pouco mais demorado, né? Mas é uma estratégia aí, né, que também facilita aí muito a implementação do teste pelos programadores. Então a gente mostrou aí como implementar teste para classes de serviço, né? Então classes que normalmente se comunicam aí com a persistência, né, com o banco de dados, né? Então a disponibilização aí do banco de dados em memória aí nessas últimas versões do .NET facilita muito esse processo, né? Se você faz um pouco diferente, coloca aí nos comentários do vídeo como é que você vem testando classes que fazem acesso ao banco de dados, né? A gente vai continuar falando um pouco mais sobre testes nos vídeos do canal, então aguarde aí vocês os próximos vídeos. Grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.